Será que as gestantes podem utilizar a creatina? O meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista, mestre e doutora em nutrição, e nesse canal eu te ensino nutricionista e também estudante de nutrição como que vocês podem ter uma conduta assertiva no consultório. Essa temática de creatina é bem complexa, então por isso o vídeo de hoje ele vai ser um pouco mais pesado, um pouco mais denso, um pouco assim mais chatinho. Mas eu preciso que você tenha essa consciência de uma avaliação adequada de estudos científicos. Vejam, gente, quando nós falamos de gestantes, é uma temática complicada, complexa e precisamos ter muita cautela. Afinal, é uma vida em formação, não é qualquer coisinha não. Então, por conta disso, nós precisamos de ainda mais critério numa avaliação de evidência científica. Então, por isso que é tão importante ter cautela com tal. Eu quero te mostrar que nós temos aqui alguns trabalhos científicos que relatam sobre a creatina em gestantes, mas eu quero que vocês vejam no detalhe se realmente é isso que está sendo dito em cada tipo de estudo. Então tenham cautela. Primeiramente, eu sei que, fato, muita gente consome creatina na gestação por conta própria ou porque algum profissional indicou. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra esses profissionais. Eu quero te mostrar a evidência científica. Agora, se você vai prescrever ou não, a conduta é sua, não é minha. O que eu vou te mostrar são as condutas e, na verdade, o que está descrito na literatura científica. Primeiramente, para qualquer tipo de avaliação de suplemento alimentar, composto bioativo, fitoquímico, o que você imaginar de prescrição nutricional, a gente tem que ter uma cautela. Por quê? A gente pensa nessa prescrição quando existe uma comprovação científica adequada, quando existe uma comprovação de um efeito interessante, dependente do que você imaginar que exista um efeito adequado. Que não exista também um efeito adverso, até porque não adianta você ter algum ativo que tenha um benefício bem importante, mas que tenha um monte de efeito adverso. E por conta disso é determinante que a gente tenha trabalhos que comparem essas aplicações desses suplementos, por exemplo. Ou seja, eu preciso ter um grupo que foi estudado, quanto maior esse grupo, fato, melhor. Quanto mais pesquisadores fizerem a mesma avaliação, melhor, com o mesmo resultado, obviamente, ou semelhante pelo menos. Então, qual que é o ponto? Eu tenho que ter essa comparação, suplemento com placebo, para que eu saiba nessas pessoas o que aconteceu. Basicamente, trabalhos randomizados, controlados por placebo. E que a gente não saiba, e especialmente o paciente, na verdade, o indivíduo no estudo, que ele não saiba o que ele está tomando, se ele está tomando o suplemento ou o placebo. É uma forma também de avaliação, porque você ainda não tem, nesse caso, o psicológico do paciente, porque o psicológico ele realmente pode influenciar. A pessoa acreditar tanto naquilo que o efeito acontece. Então, trabalhos que são duplo cego, ou cego pelo menos, onde a pessoa não saiba o que ela está consumindo, é bem interessante. Mas é fundamental saber que randomizar, então, essas pessoas de modo aleatório. Eu tenho 1000 pessoas, vamos supor que 500 vão consumir o suplemento. E as outras 500 vão consumir um placebo. Isso que é um bom resultado. Para que eu saiba, assim, se realmente vale a pena essa suplementação ou se não faz sentido. Então, para tal, temos que ter essa coragem. Trabalhos de revisão não são suficientes para tal. E aí, tenho muita cautela, que é o que eu vou te mostrar hoje no detalhe com muita paciência. Tenham paciência também aqui, porque é um pouco mais desgastante. Eu quero te mostrar que nós temos várias revisões que são interessantes, mas tem muita revisão que te fala uma coisa e ela te cita um artigo científico e quando você vai na fonte buscar esse artigo científico, não era nada do que te falaram. Então, muita cautela com isso. Vocês não podem ser assim inocentes de acreditarem piamente em toda e qualquer revisão. Por isso que é tão importante essa cautela. E no caso, eu vou te mostrar alguns trabalhos onde eu quero que vocês vejam como isso tem que ser criterioso, porque nós estamos lidando especialmente com uma vida em formação, não é qualquer coisinha não. Vamos lá então, aqui eu quero que vocês vejam na imagem esse estudo científico. É um artigo de revisão, como eu te falei, tenham muita cautela. Eu até dei um print aqui, porque qual que é a temática do artigo principal? Creatina na saúde de modo geral. E um parágrafo escrito sobre gestação.
E eu dei um print para que vocês vejam qual que é o que eles falam, e aí por antemão já verifiquem que nós temos um parágrafo pequeno. Não é com isso que você consegue comprovar se a sua paciente gestante pode usar creatina ou não. Então não dá para ser tão superficial assim. Então vamos por partes. Eu vou ler para vocês algumas frases que estão aqui nesse parágrafo e logo em seguida eu vou colocar os artigos científicos que foram citados nesse parágrafo. Ou seja, é uma revisão que usou outros artigos científicos e fez uma escrita sobre isso. Mas eu quero que a gente veja cada um dos artigos, assim que você terá uma comprovação, se sim ou se não, se vale a pena utilizar a creatina e se é seguro. Bom, então primeira frase, eles falam o seguinte: com a suplementação de creatina, demonstrou melhorar a bioenergética celular durante condições isquêmicas e possui propriedades neuroprotetoras. Houve interesse, então, no uso da creatina durante a gestação para promover desenvolvimento neural e reduzir complicações resultantes de asfixia do parto. Essa é um dos relatos mais comuns que a gente encontra. Então, creatina associada com essa redução de asfixia, com essa questão pulmonar, é um dos pontos que a gente mais vai encontrar. Mas tenham sempre cautela. Vamos olhar então o trabalho 7, tá vendo que eles falaram assim, qual que é a referência? Número 7 é a primeira delas. Então eu peguei o 7, fui até o 7, vi qual que é a referência que tá aqui para que vocês vejam, Então, nessa citação que ele faz, é mais uma vez um trabalho de revisão. Então eu não posso fazer isso. Você até pode fazer, mas a questão é, você precisa de mais embasamento, você precisa de estudos que comprovem o que ele relatou. Não é um artigo de revisão que vai falar, olha, então realmente as complicações da gestação é assim, assim, assado. Revisão, ela faz uma leitura de outros estudos. Ela não vai a fundo numa avaliação completa, qual foi a dosagem, qual quantidade, por quanto tempo, em quantas gestantes. Isso não foi feito. Mas vamos lá. Trabalho 7 é uma revisão que fala o seguinte: ele aborda sobre aspectos de metabolismo da creatina endógena. Ele avalia a creatina quinase. Ele faz toda uma avaliação completa e não só para gestante. O trabalho é feito de creatina em mulheres, não só pensando em gestação. E aí ele cita lá ao longo do texto sobre gestantes, mas ele só fala. Ele não aborda suplementação. Em nenhum momento foi suplementação de creatina, foi creatina endógena. Então, de fato, a creatina é importante, não estou desmerecendo-a, não é isso? Mas a nossa pergunta é o quê? Suplementação de creatina. Entendo que a revisão tenha que pontuar, fazer uma história, contar uma história, mas a questão é o quê? Nós temos que identificar estudos que fizeram realmente uma suplementação. Até agora nós não temos esse resultado. Repara que aqui ele cita também pra gente o artigo número 277 até 285. Eu vou te mostrar alguns deles para que vocês vejam. Então, por exemplo, 277. O 277 foi feito trabalhos em animais. E o 285 também, assim como todos os outros citados ao longo dessa lista. Então, todos os trabalhos que foram citados foram feitos em animais. Ou é camundongo ou é rato. Alguns deles fizeram, sim, suplementação de creatina, mostrando melhorias, uma questão, como nós comentamos lá, essa asfixia que existiu nos indivíduos, que é comum acontecer em alguns recém-nascidos, mas, então, especialmente, suplementação de creatina no ratinho, no camundongo, e verificou-se qual foi a resposta nos filhotinhos. Nenhum momento foi verificado uma suplementação em mulheres, apenas em animais. Então, já pensando nessa questão, eu não posso averiguar e certificar que realmente, como ele disse pra gente, que a creatina é importante para desenvolvimento neural, para reduzir complicações de asfixia no parto. Talvez em ratos, e realmente nós temos umas comprovações sim em ratos, mas nós não somos ratos. E outra questão bem diferente é o seguinte, e numa questão de segurança, e numa questão de efeito adverso, isso é fundamental. Não é porque eu encontrei um resultado positivo nos ratinhos que
nas mulheres gestantes terá esse mesmo resultado? E além disso, e se existe alguma complicação? A gente sabe, gente, é fato, eu adoro a creatina, ela é incrível para vários aspectos. Para um paciente que é um desportista, um atleta, é incrível. Porém, outra coisa é, a gente sabe que ela é segura, mas e para gestante? Eu preciso ter essa comprovação, essa segurança. Uma coisa é um paciente já adulto, bem formado, que usa creatina, se tiver algum efeito adverso, alguma intercorrência, não será muito séria. E no caso, a gente sabe muito bem que creatina para adulto é totalmente segura, ela é incrível. Agora, uma outra coisa é, e se causar algum tipo de alteração intrauterina, que a gente não saiba ainda? Que nós não temos uma comprovação, isso é fato. Não tem teste de segurança para gestante, não tem quantidades progressivas para gestante. E se acontecer algum tipo de efeito adverso? Eu ficaria realmente muito preocupada com a minha paciente nessa prescrição. Então é por isso que eu já te falo, eu não prescrevo creatina para gestante, porque nós não temos essa comprovação científica. Entendo quem prescreve, quem sabe que realmente a creatina é tão segura para tantas pessoas, adulto, idoso, adolescente, enfim, fato. Mas para gestante, nós não temos essa comprovação, pelo menos até o momento. Vou ser bem sincera contigo, eu acredito que nós nunca tenhamos uma comprovação. Porque nenhum comitê de ética em sã consciência vai aprovar testes em grupos controlando, né, essa prescrição de creatina com placebo em várias mulheres para identificar testes de quantidades crescentes de creatina para verificar se existe algum tipo de malformação fetal. E eu te pergunto, que gestante em sã consciência também deixaria esse teste ser feito? Concorda? É complexo, então a questão é que nós talvez não teremos uma resposta para isso, se existe prejuízo ou não de creatina. Quem sabe algum dia, mas até o momento nós não temos a comprovação. Vamos continuar então no texto. Ó. Ele fala o seguinte, a justificativa para a suplementação de creatina durante a gestação é que o feto depende da transferência placentária de creatina materna para ele até o final da gravidez. E mudanças significativas na síntese, excreção e liberação de creatina ocorrem conforme a gestação avança. E ele cita dois trabalhos aqui, o 7 que nós já vimos, que não tem nada a ver, é um artigo de revisão, e o 280, que mais uma vez é um trabalho experimental. Mais uma vez, como todos que nós já vimos até agora, é um trabalho feito em animais. Então não dá, mais uma vez, pra gente ter essa segurança. Então muita cautela. Você vai encontrar títulos de artigos científicos, gestação e creatina, mas todos eles, a base do estudo, como eu estou te mostrando aqui, sabe? Não é só olhar a frase, não é só pegar o artigo e ler a frase. Eu preciso ir até a referência matriz para que eu verifique realmente o que foi falado. Porque o autor da revisão pode tentar me enganar, ou pode tentar florear o seu estudo, que é natural, mas colocando informações que não são realmente tão adequadas assim. Então, cautela. Vamos mais uma vez aqui, ó. Outra frase. Em humanos, segundo eles, há evidências de que a necessidade de creatina na mãe aumenta na gravidez. Ele cita de novo o artigo 7. Como eu te falei, o artigo 7 é um artigo de revisão. Ele nem faz avaliação em humanos. Ele faz uma revisão de vários dados em creatina em várias mulheres, não só gestantes, e na verdade ele não faz em gestante. Então, no caso, ele avalia também a creatina endógena, o metabolismo da creatina. Em nenhum momento foi feito suplementação de creatina. Olha o perigo, gente. Olha como se a gente não lê com critério, com cautela, a gente acredita numa revisão que nem fala o que a gente imaginaria, que a gente gostaria. E ele também cita o artigo 280, que é um artigo de trabalho experimental, ou seja, em animais, não sendo avaliado gestante. Então, cuidado, cuidado. Mais uma frase. Consequentemente, de acordo com eles, tem havido interesse em determinar o papel da creatina durante a gravidez no crescimento fetal, desenvolvimento da saúde da mãe e da criança. E ele cita alguns artigos aqui. O 7 de novo, que a gente já viu que não tem nada a ver. E também cita ó, o 286, que no caso ele fala o seguinte, ó, é um trabalho que fez avaliação em um estudo de corte, ou seja, prospectivo também,
feito em gestantes. Você vai avaliar como aconteceu isso ao longo do tempo. Não é uma prescrição, uma suplementação que eu vou separar dois grupos, não é isso. Não é um trabalho randomizado, controlado, não. É um trabalho que eu avaliei, ó. O quanto que essas pessoas tomaram creatina, vamos ver então o que acontece. Ele fala o seguinte, ó, então estudo de corte prospectivo em gestantes de baixo risco para medir, isso é importante também, gestantes sem risco na gestação, para medir a homeostase da creatina durante a gestação. E ele fala o seguinte, esses estudos que foram feitos aumentam a nossa compreensão do papel que a placenta desempenha nessa homeostase da creatina durante a gestação. No geral, essa pesquisa ajudará a estabelecer estruturas para como construir estudos futuros em relação à suplementação de creatina materna para a gestação. Mas, infelizmente, eu vasculhei esse trabalho. Nenhum resultado foi publicado. Ele tem introdução, metodologia e discussão. Cadê o resultado? O que vocês avaliaram nessas pacientes? O que foi feito com elas? Qual que é o resultado? Não existe resultado. E também não existe nenhuma suplementação de creatina. Vocês estão vendo que no estudo científico é possível publicar. Agora, um bom trabalho já é uma outra história. E é por isso que a gente não pode se enganar com estudos de baixíssima qualidade assim. Tenham cautela, tenham cautela. Mais um trabalho aqui, ó. E se vocês quiserem, inclusive, tá aqui o estudo. Você consegue pegar também cada um que você deseja, cada artigo científico, para que você veja a matriz. Se joga no Google, você consegue o artigo científico mais facilmente. Também tem uma diquinha, ó. O site SciHub, SCI, espaço HUB. Ele desbloqueia artigo científico para você, mesmo os pagos. Então, você consegue ir a fundo, para que você veja com detalhes todos eles. Aqui eu tô te mostrando que o nosso tempo também é curto, né? Já tô me estendendo demais até. Ó, 287 o trabalho. Qual que foi a avaliação? Mulheres grávidas e os seus parceiros. Participaram de uma entrevista com profissionais da saúde que completaram uma pesquisa online. Então assim, você usa creatina? Ah, eu uso, não uso. Gente, tudo bem, é um trabalho, não é querendo desmerecer. Mas a questão é, isso aqui não avalia quanto que foi suplementado, qual quantidade, por quanto tempo e quais foram os efeitos adversos. Existiram? Foi avaliado algum marcador plasmático? Algum fator de crescimento intrauterino? Nada foi avaliado. Você vai encontrar alguns trabalhos que mostram em animais melhoria no crescimento intrauterino com creatina, mas é em animais. Nós não somos ratinhos e camundongos. Somos outros tipos de animais, mas enfim, não somos roedores. Então tenham cautela. Vamos continuar. 288 citar. É mais uma vez uma revisão sistemática. Você pensa, puxa, uma revisão sistemática, você compara vários artigos entre si. Porém, ó, foi feita em mulheres pós-púberes não grávidas que tomaram a suplementação de creatina. Só que o trabalho cita assim, olha, então tem um trabalho aqui feito com creatina, mas não é com gestante. Eu não posso alegar isso. E ele fala o seguinte, ó, creatina, ela é segura para mulheres. Tá bom, já sabia disso. Quem que não sabe? A gente tem uma excelente pesquisa que comprova isso pra gente. Mas para gestante é uma outra história que não foi relatada aqui. Mais uma frase. Ele fala o seguinte, ó, deve-se notar, ele próprio fala, que a suplementação de creatina em mulheres grávidas é limitada. Ele próprio assegura isso. Que bom, fato. Ele avaliou os estudos e disse, olha, realmente é limitado. Mas, embora a suplementação de creatina tenha sido relatada como segura em várias populações. Fato, realmente. Adolescente, adulto, idoso, super seguro, ótimo. Mas não haja evidências que a suplementação de creatina represente um risco para mulheres em idade reprodutiva. Sim, também segura em mulheres. Ou bebês prematuros. Calma, não é bem assim também. Ele cita alguns trabalhos em bebês, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Ele fala o seguinte, estudos adicionais de segurança e tolerabilidade em mulheres grávidas e aquelas tentando engravidar são necessários. Que bom que ele teve essa consciência. Ótimo. E ele cita aqui, ó, um trabalho em bebês. Então, o que foi feito?
Suplementação de creatina em bebês prematuros não melhorou a apneia. Não melhorou nenhum tipo de benefício em relação a essa suplementação. Então, sim, tem trabalhos feitos em bebês, mas nesse caso aqui não são todos que comprovam um benefício para tal. Então, o que ele citou não teve uma comprovação científica também. Ou seja, tem que tomar cuidado. Tem mais trabalhos, outras revisões aqui, Nutrients, que fala pra gente creatina na reprodução feminina, gestação, nos bebezinhos. Mais uma vez, é um trabalho de revisão. Não é um trabalho randomizado, controlado, com prescrição de suplementação adequada, enfim, não é. E ele fala o seguinte, tem redução nos estoques, mais uma vez, de creatina, associada então ao baixo peso do bebezinho, nascimento pré-termo, e também, estudos em animais, com suplementação de creatina para gestantes, pode proteger o bebê de hipóxia intraparto. Fato, isso é verdade, em animais nós temos essa comprovação. Mas, outra coisa, são nas gestantes. Esse trabalho aqui de baixo, que fala um pouco mais de alguns suplementos para gestantes, ele fala o seguinte, até então, sabe-se que a creatina é um suplemento seguro, mas para gestantes nós precisamos de mais comprovações. Ou seja, gente, temos que ter uma cautela perante a isso. E antes de eu finalizar, aproveita, já curte esse vídeo, encaminha para alguém que usa creatina, que está gestante, ou para algum profissional de saúde que prescreve a creatina. O meu intuito aqui não é falar que você não pode prescrever creatina para gestante, mas é te alertar. Você acha que é necessário? Você acha que vale a pena? Você acha que realmente é importante nesse momento? Uma questão a gente sabe que a creatina é incrível para a ressíntese de ATP durante o exercício físico, maravilhoso. Só que se essa gestante, ela vai conseguir treinar tão bem assim a ponto de necessitar realmente de tanta creatina? A gente consegue ajustar em carboidrato, em boa hidratação para essa paciente? No meu ponto de vista, agora é um ponto de vista meu, não é ciência. Meu ponto de vista, essa gestante tem que se preparar para um momento muito especial da vida dela. Não é uma creatina a mais que vai fazer tanta diferença durante o exercício físico. Esse é um ponto importante a ser pensado. E outra questão pensando em segurança, pensando em aspectos para a melhoria, como eles citam aqui nos estudos, para crescimento, para apneia, enfim, outras questões, não temos comprovação. Então, eu utilizar a creatina pensando nesse foco da saúde do bebê, não temos comprovação científica para tal. Será que vale a pena realmente manter essa prescrição sem ter uma comprovação feita em mulheres gestantes, apenas em animais? No meu ponto de vista, não vale a pena. Então, tenham cautela. O mais importante é acompanhar a pesquisa científica. Nós temos que saber, então, essas atualizações. Talvez em algum dia nós tenhamos pesquisas que comprovem efeitos importantes, seguros, que não tenham efeitos adversos e que tenham comprovação benéfica. Então, quem sabe a gente tenha no futuro. Mas agora nós não temos nenhum estudo científico feito em mulheres gestantes fazendo essa comparação de creatina com o placebo, identificando se existiu melhoria ou não para esse bebê. Enfim, o que vocês acham? Comentem aqui para que eu saiba um pouco mais sobre a sua opinião também. E até o próximo vídeo.